Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, hoje nós vamos começar um tema novo, né, uma série, porque esse tema dá uma série muito grande e eu acho que é de interesse geral. Nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que é isso? Com o advento das tecnologias e o advento dos crimes cibernéticos, né? Os famosos hackers e crackers, né? Lembrando que o hacker é o bom invasor, é o invasor bom, aquele que não comete o crime, que não destrói, que não faz mal. Ele só invade e te avisa, olha, eu te avisei, eu invadi tal, faça isso que você, entendeu? Cometeu o crime, mas ele não fez nada de errado a partir desse primeiro crime. Aí tem o cracker que ele entra, não te fala nada e usufrui dos seus dados para uso próprio, tá? Então, com os hackers, com o advento dos crackers, que migraram também da informática para telemática, quer dizer, para os celulares também, que hoje são mais computadores do que celulares, né? Nós tivemos que aumentar muito o nível de segurança, tá? E como o problema de um hoje é o problema de vários devido à globalização, então imagina se eu invado o seu celular, aí você fica sem celular, vai ter que trocar a senha, reformatar, fica um dia sem o celular e aí a sua empresa você vai falhar na empresa, vai diminuir seu tempo, vai perder. Quer dizer, isso impacta muitas pessoas. Se eu destruir um celular de alguém, eu não impacto esse alguém, impacto ele e toda a cadeia de pessoas que depende dele, né? Porque ele vai ter que dispor daquele horário que ele deveria estar produzindo para recuperar problemas. Então, entendendo essa equação, o mundo decidiu desenvolver suas próprias leis de segurança de dados. Cada país tem as suas leis de segurança de dados, mas como as regras de segurança tecnológicas, informáticas e telemáticas são digitais, são basicamente as mesmas no mundo todo, por quê? Porque a linguagem de informática ela é universal, né? As linguagens de programação, os softwares, os sistemas operacionais, eles são universais, né? Como aqui no Brasil a gente fala a língua portuguesa e lá nos Estados Unidos a gente fala o inglês, a gente tem essa dificuldade entre povos, mas o técnico informática lá dos Estados Unidos fala a mesma língua informática do técnico de informática aqui no Brasil. Então eles vão se entender se eles falarem em informatiquês ou telematiquês, celular smartquês, né? Então, como essas regras, como essa linguagem é universal, as regras também são universal, né? Como, por exemplo, não fornecer senha para as outras pessoas. A senha é pessoal. E isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer parte do mundo. Entendeu por que é fácil universalizar as regras de proteção de dados? Entendeu por que a regra de proteção de dados dos Estados Unidos ou da Europa serve aqui para o Brasil? Porque as regras de proteção, né, as regras de informática são as mesmas no mundo todo, tá? A informática, o digital é globalizado, né, é padronizado, então é fácil, beleza. É por isso que eu quis trazer esse tema. Nós estamos vendo muitas pessoas sendo impactadas com invasão, hackers, com clonagem, com perda de dados, com sequestro de dados. Então nós vamos fazer uma série sobre LGPD para vocês se informarem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E em cada tema eu vou trazer uma forma de você se proteger, tá? E você vai também ter uma visão do mundo, como o mundo está mudando em relação a isso, né? Por exemplo, nesse primeiro tema, nós vamos falar sobre a LGPD e os sistemas das operadoras de serviços em geral. Operadora de cartão de crédito, operadora de telefonia, operadora de energia, todas as empresas que guardam seus dados,
elas precisam ter seus sistemas operacionais, seus sistemas de aplicativos todos certificados e respondendo, né, às leis de segurança, tá? Por exemplo, o primeiro item a ser levado em consideração: como guardar os seus dados. O sistema da prestadora de energia, que você liga lá e você precisa confirmar seus dados, né? Quando você liga para lá, a primeira coisa que eles vão fazer é confirmar se você é você mesmo. Por quê? Porque senão alguém entra com o seu nome e faz uma solicitação que não devia, né? E aí você vai ter que arcar com aquilo. Então, a primeira coisa que a operadora, em geral, né, qualquer prestadora de serviço, vai fazer é confirmar se é você mesmo. Como ele confirma que é você mesmo? Vai pedir o seu CPF, vai pedir seu endereço, vai pedir seu cartão de crédito, a senha do seu cartão de crédito. É isso? Não, não vão fazer isso, tá? O que eles vão fazer é pedir parte dos seus dados, né? Senhor Agenor, o senhor entrou em contato com a gente aqui para confirmar, precisamos confirmar que a veracidade dos fatos, se o senhor realmente é quem está dizendo ser, né? Lógico que não vão falar assim, eles vão usar uma frase mais bonita para não deixar você... você está desconfiando de mim? Pô, sou eu sim e tal. Eles vão usar uma frase bonitinha para dizer que eles não confiam em você e que querem saber se é você mesmo. O senhor pode informar os seus 4 últimos números do CPF? Ah, sim, é tal, tal, tal. Ele digita tal, tal, tal. Nunca forneça o número do CPF completo. Nunca forneça dados completos. Endereço completo, nome completo, CPF completo, RG completo. Não forneça. Senha, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Nenhum número, tá? Então, eles vão verificar a sua autenticidade. Como? Pedindo parte dos seus dados. O endereço do senhor começa na avenida não sei o quê. Não, na verdade não. Eles não vão poder ler, né? Pela lei de proteção de dados, eles não vão ter acesso a seus dados. O sistema vai pedir para o atendente solicitar para você parte do seu endereço. Qual que é o primeiro nome da rua que o senhor mora? O senhor vai falar, eu moro na rua Campos. Não fala a segunda palavra, a segunda letra, a segunda palavra do seu endereço. Ele pediu só a primeira. Qual que é o seu segundo nome? Você fala o seu segundo nome. Qual que é os 3 primeiros dígitos do seu CPF? Você fala isso. Entendeu? Você informa parte dos seus dados para o atendente. Por quê? Você não confia no atendente, você não conhece ele, nem a prestadora de serviço conhece muito bem a pessoa que eles contrataram. E se for um bandido ou se for uma pessoa de má índole que está vendendo seus dados para outras pessoas? Então, o sistema da operadora, da prestadora, que seja, ele tem que ser certificado conforme o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Cada país tem o seu. O Brasil tem uma, Estados Unidos tem outra, a Europa, a União Europeia tem outra. Então, e uma das regras é essa: nunca fornecer dados completos, nunca deixar o atendente obter dados completos do usuário. Então, se algum dos usuários, algum dos atendentes te informar o seu endereço, por exemplo, o seu endereço é a avenida tal, continua sendo esse, já desconfie e reclame. Como que você tem acesso ao meu endereço? Não deveria estar aí expresso para você o meu endereço, tá? Porque ainda tem empresas que abrem alguns dados sigilosos, né? Alguns dados pessoais. Dados pessoais são pessoais, não são de todos, né? As empresas têm o dever de guardar os dados e somente utilizar em questões importantíssimas, né? Como, por exemplo, te processar. Você não pagou a conta, eles vão mandar seu nome para o SPC e é só aí que você vai ser utilizado seus dados. Agora, o atendente
Você liga para a prestadora de energia. O atendente fala, seu endereço é número tal, é rua tal, 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 número tal. Continua sendo esse? Não, nem isso eles podem fazer, tá? Pela lei de proteção de dados, ninguém tem que ter acesso aos seus dados completos, né? Ele pode, por exemplo, sua rua é a rua Campos? Começa com rua Campos? Sim. Então ele vai ter só um pedacinho dos seus dados. Ele não vai ter seus dados completos para, por exemplo, vender para alguém que vai emitir um boleto para outro trem que vai roubar o seu dinheiro, por exemplo, né? Então, lembre-se disso. Nunca forneça dados completos. Se alguma empresa estiver te fornecendo, reclame, porque ela não está respeitando o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Dados são sigilosos, são seus de mais ninguém. Só você tem que ter informação completa dos seus dados. Só você tem que ter o seu CPF completo. A operadora pode ter? Pode. Existe a forma correta de obter os seus dados completos para ela preencher o cadastro lá, porque ela tem o direito de guardar os seus dados se você autorizar, né? Isso acontece quando a gente faz um contrato com uma operadora de telefonia, por exemplo, para ela te fornecer um número, né? Te fornecer um chip, por exemplo, né? Um plano. Aí ela vai manter guardado, mas ela tem que guardar ele criptografado. Ninguém da empresa, nem o administrador de banco de dados pode ter acesso aos seus dados completos, tá? Ele pode só ter acesso a pedaços dos seus dados, só para confirmação também, inclusive, a não ser que você cometa alguma transgressão do contrato. Você transgrediu o contrato e ela vai utilizar os seus dados para te processar ou para mandar pro órgão de proteção ao crédito. Aí sim ela pode utilizar seus dados, porque no contrato dela dizia, e você assinou, ou você autorizou por telefone, que seus dados fossem utilizados para este fim. Se não tem um contrato dizendo que os seus dados serão utilizados para processamento judicial, para processamento de proteção ao crédito, se não tiver explícito no que eles utilizaram seus dados, e por exemplo, se não tiver no contrato deles que eles podem utilizar seus dados para abrir um processo judicial, se eles abrirem, eles estão cometendo um crime, entendeu? Então assim, a lei de proteção de dados está aí para proteger os dados, tá? E é importante que você tenha conhecimento de que você tem esse direito. Tudo que forem utilizar seus dados, tudo que eles forem fazer com seus dados, eles têm que explicar especificamente para que vai utilizar. Eles não podem, por exemplo, pegar seus dados completos e dizer que vai pedir sua autorização para guardar para processo judicial e depois utilizar para conferir a sua autenticidade. Não estava no contrato que eles iriam utilizar seus dados para conferir a sua autenticidade. Então no contrato tem que dizer que vai utilizar para conferir sua autenticidade, vai ser utilizado em caso de processo judicial, vai ser utilizado em caso de quebra de contrato, para ser enviado para os órgãos de consulta ao crédito, de proteção ao crédito. Tudo tem que estar especificado no contrato, tá? Ninguém pode utilizar seus dados. E seus dados não devem ser disponibilizados a ninguém mais do que você autorizou, tá? Nem um atendente, mesmo que esteja em contrato, no contrato dá que eu vou fornecer os seus dados para o meu atendente para ele poder... Não. Atendente também não pode ter acesso aos seus dados completos, ele só pode pedir parte dos seus dados. Essa é a regra de segurança de dados, tá? Se tiverem te pedindo, você pode reclamar com a prestadora desse tipo de serviço, porque ela não está em conformidade com as normas, ok? Bom, pessoal, começando essa série sobre lei de proteção de dados, você tem alguma dúvida? Você já caiu em algum golpe? Vamos sugerir alguns temas aqui para a gente trabalhar, para a gente discutir, para a gente melhorar a nossa área da perícia judicial, da segurança. Me chama aqui, pergunta, comenta, vamos discutir sobre tudo, gente. Grande abraço e até a próxima!